Que a Renata já contou pra gente aqui, faz 5 anos, não faz 5 dias, faz 5 anos que a atual ferramenta tem uma margem de erro de 30 centímetros. Então, quando eles ficam marcando impedimento, validando gol ou invalidando por causa de uma unha, a margem de erro é de 30 centímetros. Não é pouca coisa. Essa unha vai entrar na feijoada, viu? Que eu falo de um pezinho, um joelhinho, um pescocinho. Pode ser uma unha. Mas, Renata, antes da questão do impedimento, a principal polêmica, ou a principal reclamação do Abel é da não expulsão do Pulgar. Boa noite, Bruno, Zé, Mauro, craquezinho, fã de esporte. É aquilo que você falou, eu acho que eu falo aqui, quem me acompanha há anos, que a arbitragem é um problema sério hoje. E não é só no Brasil, é no mundo. A gente vê falta de entendimento de jogo, a gente vê falta de entendimento de futebol. E para mim no Brasil tá pior. E aí você tem um lance que realmente para mim é polêmico. E eu acho esse lance muito interessante, né, Bruno? A gente assistindo o jogo na redação, falei com você, falei com o Zé desse lance. O Pulgar, ele tem a bola. E aí ele dá aquele tapa na bola. O Richard Rios vem no corpo dele. E para mim há uma falta, primeiro, do Richard Rios no Pulgar. Porque o Richard Rios vai só no corpo e não permite que o Pulgar prossiga no lance. Ele faz uma ação de bloqueio que diz a regra 12, ó. Se coloca no caminho do adversário. Isso, pela regra 12, é falta do Richard Rios no Pulgar. Agora, isso não isenta a ação do Pulgar no Richard Rios. Então, você tem uma ação a mais. A bola não está em disputa entre eles. Nesse encontrão, o que o Pulgar faz? Tem uma mão ali, que até eu estava falando com o Zé, a mão direita acerta o rosto do Richard Rios, mas eu acho que ali é mais daquele, você chegou até mim, a mão, você pegou no rosto. Agora a mão esquerda, o Richard Rios acerta o Pulgar acerta o rosto do Richard Rios com a mão fechada, assim, na minha visão, no rosto, e isso dentro da regra, essa mão esquerda no rosto do Richard Rios, se você não tem disputa de bola e a bola não está em disputa no local que ocorre a ação, isso entra em conduta violenta. E você só não expulsa se a força é insignificante. E a gente vê que o Wilton mesmo entende que há força no lance que ele aplica cartão amarelo. Então não é força insignificante. Só que se você não tem uma disputa de bola e a regra deixa claro, atingir o rosto do adversário, cabeça, rosto, com mão ou braço, é cartão vermelho. Então, para mim, nesse lance, seria a falta do Richard Rios no Pulgar, mas expulsão do Pulgar por conduta violenta. E aí, o Wilton viu no campo, Bruno, deu um amarelo e o VAR deixou passar. Seria amarelo para um e vermelho para o outro? Porque o Richard mereceria também um amarelo do jeito que ele chega? Do jeito que ele chega, se você considera que é uma intensidade média, sim, você podia dar amarelo para o Richard Rios no lance. Mas você acha que o VAR deveria ter, então, pelo menos sugerido a revisão do lance para a expulsão? Sim, sim, porque lance de cartão vermelho é a revisão do VAR. O que você acha, Zé? Não, eu acho que tinha que ser expulso mesmo. É porque a reação, na primeira reação, o Pulgar, nós estávamos vendo, eu e o Renato, nós estávamos analisando na redação, no lance, né, o Pulgar faz o domínio de bola e o Richard Rios chega. Só que como o Pulgar não consegue dominar direito, essa falta de controle do Pulgar tira o Richard Rios da jogada. E aí ele vem e acerta o Pulgar. Só que o lance, né, a primeira mão, a mão direita, não é intencional de agressão. É normal do movimento mecânico do Pulgar. O da esquerda, sim. O Pulgar, aí o Pulgar já dá um soco na cabeça do Richard Rios. E aí é expulsão, porque é uma agressão, né? Renata, na sexta-feira, quando a gente discutiu que o Wilton que ia apitar esse jogo, a gente disse também que o árbitro do VAR para esta partida é muito menos rodado do que o Wilton. E isso não pesa também? De repente, se o Wilton deu desse jeito, eu não vou chamar. Que normalmente acontece o contrário. Eu vivo dizendo, põe o árbitro principal lá em cima, porque é ele que fala, vem VAR, não vem VAR. Mas nesse caso, a gente já discutia na sexta-feira, que de repente o VAR não ia interferir muito, deixar muito por conta do Wilton, que é o cara de Copa do Mundo, de Libertadores, pelo tamanho dele, né? E eu acho que de repente pode ter acontecido isso aí nesse lance. Ele falou, tipo assim, quem sou eu
na fila do pão para chamar o Wilton aqui, se ele achou que foi só um amarelo. Acho até que o Wilton está longe do lance, depois que ele vai lá. Né? A impressão que é que ele está encoberto. Olha lá, ele está lá atrás e tal, está longe, mas acho que neste caso pode ter pesado o fato do árbitro do VAR ser muito menos experiente do que o Wilton, que a gente sabe aí de todas as competições que ele já fez. 3, 4 E o lance finais, fica, o lance fica parado não tempo, porque o Richard fica caído. Eu sei que o Zinho quer falar sobre o lance, mas, Renato, o Abel reclamou, comparando, inclusive, com a expulsão do Gregory no meio de semana, que foi uma expulsão também muito discutida no jogo entre Botafogo e Bahia. A gente tem o lance também, porque o Abel, no desabafo, falou: eu gostaria que me explicassem a diferença entre os dois lances. Então, vamos ver os dois lances. A nossa imagem, ela é mais aberta, né? Mas o Gregory, ele, assim, ele solta ali o braço e, na sequência, a mão continua e pega no rosto do Arias, né? O jogador do Bahia. Ô, Bruno, é muito difícil a gente falar de critérios de arbitragem hoje em dia, né? Eu falo que tá tão complicado o que a gente vê na arbitragem hoje, que tem horas que a gente não consegue explicar o que a arbitragem está fazendo, o que ela está decidindo, sabe? A gente está vendo que tem problemas internos de arbitragem gigantesco, que a comissão de arbitragem ela não tem uniformidade para passar as instruções para os árbitros. E eu falo isso porque, assim, chega esse lance, aí depois dos jogos tem a reunião com os árbitros. Aí o CNM e a comissão vai lá e fala assim: olha, você acertou em expulsar o Gregory aqui. Aí mostra o lance do Richard Rios: ah, você acertou em dar amarelo aqui. E não explica o porquê. E não entra numa regra do jogo, não tem critério de quem trabalha com os árbitros. A gente tem uma falta de critério gigantesca hoje. Você tem árbitros que estão viajando de madrugada para ir fazer jogo. Você tem falha na organização dos jogos para os árbitros, nas escalas dos jogos. Tá com problema técnico na CBF. Os árbitros estão tendo que fazer súmula na mão. Não está tendo a súmula eletrônica que a gente fazia há anos. Quer dizer, amador. É amador. Tá, o problema é isso que eu falo. Quando a gente vê tanto equívoco aqui no campo, é porque o processo está falho. E há quanto tempo, Bruno, eu estou falando que o processo está ruim? Que a comissão do CNM, junto com o CNM, tem piorado a arbitragem. A gente vê árbitros bons, que pelo menos eram bons, que deixaram de render o que rendia. Então você tem um problema muito grande aí de arbitragem. Muito grande, só não vê quem não quer e nada é feito para resolver. Ozinho, a gente vai ver os lances também ali, os impedimentos, Renata. Que é outro problema que o Abel também falou, né? Falou bastante. Da nossa tecnologia. Exato, como é arcaico e é algo que você já alerta aqui desde sempre. Acontece que de lá para cá o sistema evoluiu. Não o nosso, Sim. Certo? Nas outras partes do mundo o sistema evoluiu e a gente continua com o mesmo que já era defasado. Mas a gente chega lá. Eu só queria ouvir do Zinho a questão da expulsão ou não expulsão do Pulgar. O que você achou do lance, Zinho? Quando eu te chamei antes foi para falar do CNM, né? Que eu fui na reunião na CBF, já falei isso lá no nosso programa, né? No UFC. E como a gente está discutindo sobre esses critérios que a Renata diz, né? Você falou há 5 anos que ela fala que a nossa tecnologia é diferente, 30 centímetros, né? A margem de Renata, erro. que você diz que tem E eu fui fazer uma pergunta para ele sobre esse traçar da linha, né? E ele foi até um pouco indelicado comigo, que não deixou nem eu terminar a pergunta, né? Já foi me cortando, dizendo que não, o que usa-se aqui é igualzinho que se usa na Premier League. Se ele puder vir, né, e mostrar que realmente é a mesma aparelhagem, que é o mesmo sistema, que é o mesmo software, enfim, lá na frente de vários jornalistas, ele nem deixando eu terminar a pergunta, já foi dizendo que é mentira, que não tem esse negócio de linha mais grossa para aqui, para ali, é igualzinho que se usa, só para deixar isso relatado. Em relação às expulsões, bate naquilo para mim que o Abel fala dos critérios. Num lance no outro não é, né? No lance aí do Bahia, para o VAR, foi motivo de expulsão, de agressão, já ali no Pulgar não chama. Se a gente for puxar o jogo do São Paulo contra o Goiás, o Caleri, para mim, em 2 momentos, ele deixa o cotovelo num zagueiro do Goiás e não é expulso.
acho que no primeiro jogo. Sim, no Morumbi. No Morumbi. E nem chama, o VAR também não chama. Então, é esse critério. O que é para chamar, o que não é para chamar. O que eles analisam como, foi um lance antijogo, não é natural o movimento. A gente discute muito aqui, Renata, você foi excelente árbitro, eu e Zé atuamos dentro de campo também, e Bruno e Mauro são repórter há muito tempo. Quantos lances que você vê que a bola vai no alto, esse movimento mesmo que o Gregory fez, ele tem que fazer esse movimento com o braço para ganhar impulsão. Ninguém sobe com os braços para baixo. Eu não vi o cara que tem esse potencial, essa força física de ir para uma disputa com os braços para baixo, consegue pular e saltar. Faz esse movimento. Às vezes o cara não está nem olhando o cara atrás. Sim, mas sem querer também machuca, sem querer também pode... então tem que ser esse critério para todos os lances. E eu não vejo. Eu vejo que às vezes é um movimento do cara mesmo, né, para saltar. Não é que o cara tá com aquela intenção mesmo de largar-lhe o braço. Diferente, esse lance do Caleri, assim, foi bem para dizer o que eu estou falando aqui. Ele não tinha necessidade nenhuma de deixar o braço como deixou. Aí a gente que foi da bola ali também, vê a intenção do jogador mesmo. Esperou, escorou, não tinha necessidade, a bola estava dominada, o cara não ia chegar, nem o adversário que vinha na frente também chegaria no lance. Então, assim, ali para mim é expulsão. Agora, tem outros lances que você vê que, assim, o cara só tá com o movimento que é do jogo, do campo ali, que a gente sabe que o cara tá dominando, o zagueiro também tá chegando, né? Então, assim, para não ficar em cima do muro, eu tive dúvida nos dois lances de expulsão. Eu daria amarelo nos dois lances. Tanto pro Gregory como desse do Pulgar. Pro Pulgar também, então, Zinho daria então cartão amarelo também Bruno, nesse lance. A Renata já disse há minutos atrás por que isso acontece. É porque a comissão, a Renata disse, não pega um jogo aqui e fala assim, puxa, você acertou, e mostra para todo mundo. Acertou porque aqui houve a mão assim. Então o que acontece, Renata? Fica cada um apitando pelo seu critério. E o critério do árbitro não é igual ao do outro. Sim. Tem hora que o árbitro age que nem o Zinho dá amarelo, tem outra que agiria como eu e daria vermelho pro Grego. Mas tinha que alguém pegar eu e o Zinho, sentar, o CNM da vida e a turma, você, Mauro, tá errado, o Zinho tá certo aqui, ou vice-versa. Então, a partir de agora, vocês vão fazer isso. O critério do campeonato é esse. O critério é esse, mas não faz... Não, se não faz isso, eu fico anotando o caderninho todo dia que o Zinho fala, amanhã vai ter outro igual. Hein? Igual mão na mão, né? Bola na mão. Lembra o Zé chamava de TV CNM. O ano passado a gente tinha TV CNM. E a gente via como piorou. Até por isso parou, né? Parou. Eles cortaram a TV CNM porque cada vez que eles iam dar a explicação, ficava mais claro que eles não entendiam de futebol, eles não entendiam de regra, que estava uma confusão e essa confusão está na cabeça dos árbitros. A gente tem isso. O que o Zinho estava falando, a gente fala, né? Estava falando de novo, mas eu falo faz tempo. Precisa de um ex-jogador na comissão. De preferência até no VAR, para entender mais de jogo e não só de regra. Eu falo, tem hora que o jogo, a tomada de decisão, é a regra nua e crua, é ali, não tem interpretação. Quando cabe interpretação nos lances, muitas vezes a gente precisa entender mais de futebol do que de regra. Então, um ex-jogador na comissão, um ex-jogador num VAR, eu acho que ajudaria muito. E quando o Zinho fala que o CNM foi até grosso ali, não deixou ele terminar, né? Deselegante. Deselegante. Você pega essa questão quando ele fala comparando com a Premier League, você tem uma matéria da Premier Leaguezinho que mostra a mesma margem de erro. É uma matéria em inglês que você acha na internet, que a nossa matéria aqui fala em média 30 centímetros, a inglesa fala em média 28 centímetros. Ou seja, se a nossa tecnologia aqui era falha, a de lá também. Você não pode justificar uma falha na sua tecnologia comparando com outra. Se a outra também é falha. Não, e lembrando, melhor. Exatamente. E a Premier League já mudou também. Para essa temporada que começa agora, essa semana, já é a tecnologia mais avançada. Exato. Esse é o ponto. A Renata, há 5 anos, trouxe a informação de que essa tecnologia, por causa daquela questão toda do frame, com a nossa capacidade aí de
de transmissão. É o frame, falha. Bruno, Exato. é a linha onde é traçada. E aí, eu acho que essa é uma outra pergunta. Questão, quando você tem um lance desse, né? A gente está vendo aí os lances, mas quando você tem um lance muito ajustado, se você tem uma margem de erro de 30 centímetros... Muita coisa. Como você fala que o VAR tá fazendo justiça num lance desse? Que justiça que ele tá fazendo? Não, a pessoa que traça a linha, ela tem o poder de decidir. Sim, e eu falo pra vocês, porque eu já vi isso, eu não sei se o Zinho, quando teve a oportunidade, acabou vendo, mas eu já vi isso, o mesmo lance, em lance ajustado, como o técnico fala assim, olha, é onde você quer que eu trace a linha? É aqui no pé, é aqui no joelho, é no joelho mais pra cá, é no joelho mais pra cá. Qual é o frame da bola? Tudo isso, no mesmo lance, se a pessoa, o árbitro de vídeo, escolher uma posição diferente da outra, no mesmo lance, para um vai dar posição legal e para o outro vai dar impedimento. Isso é fato, isso eu vi, isso é factual, vamos dizer assim. Mas essa pergunta não deveria existir. Onde você quer que eu trace? Não, eu quero que você trace no extremo, porque tem essa história, vale pé? Vale a manga, vale o ombro. Você tem que ser no extremo daquilo que não é permitido. Ah, é aqui, ó, debaixo do ombro, etc. Então, é aqui que... Não é eu vou decidir que agora vai ser o pé e amanhã eu vou traçar no ombro. Ou com a bola saindo ou com a bola quando bate. O que estiver mais adiantado e que não pode. O que não pode? É o ombro. Não, mas, o Rei, eu falei aqui antes o seguinte, esse lance, como foi o lance do meio de semana... Assim, não existe mais mesma linha e, né, não existe mais a decisão do campo, porque o VAR traça e a palavra acaba sendo indiscutível, certo? Mas é a ferramenta que a gente tem. E eu não acredito que quem esteja lá traçando a linha tenha alguma má intenção. Agora, eu acho um absurdo, achei um absurdo o Bandeirinha em campo ter anulado o gol do Luigi. Nossa. Porque aquilo ali, pelo amor de Deus, você tem mais de 1 metro ali. É um erro grave, você tem. Você vê que a posição realmente era muito legal e você vê que o jogador está saindo. Por mais que seja um lance rápido, quando a gente está falando de arbitragem de Série A, na teoria, deveríamos estar falando de arbitragem de elite. Né? Que quem está ali é por meritocracia. Lógico que todo mundo comete erros. Mas eu vou ser sincera, Bruno, eu lembro muito bem do Coronel Marinho, quando era meu chefe na arbitragem aqui em São Paulo, falando assim, há erros e erros. Tem erros que a gente consegue defender vocês. Tem erros que não tem como defender a decisão tomada no campo. Esse, para mim, é o tipo de lance que, para uma elite de campeonato, você não pode errar. Nos 2 impedimentos, certo? Sim. Tanto na primeira ali, da bola levantada do Rômulo pro Rony, porque ali já tem mais de 1 metro, e depois também como o Luigi tá atrás. Exatamente. E aí enche de razão o Abel, que o Abel falou isso, né? Nessa história, todo mundo contra a gente, como é que o árbitro, o assistente levantou a bandeira? Ele já botou, ele falou na entrevista. Isso. Ou seja, na cabeça dele, não é incompetência, é maldade contra o Palmeiras, na cabeça do Abel, pelo que ele deixa claro na entrevista. E realmente é um erro ali que não poderia ter acontecido. Aí ele tem razão, aí ele começa a pensar, porque ele sabe tudo disso, né? Você viu que ele cita tudo. Tivemos 15 gols anulados nesse campeonato. Óbvio que ele sabe, todo dia. Contabiliza. Eu só gostaria que que os treinadores, que os dirigentes viessem a público também e falassem, hoje meu time foi beneficiado pelos erros da arbitragem. Isso não acontece. E assim, todo mundo reclama. Todo mundo reclama. Hoje é o Abel que está reclamando, mais uma vez, porque quando perde ele reclama bastante, quando tem um resultado ele reclama ainda mais ainda. É o Tite no Flamengo, é o Fabinho no Corinthians, né? Todos reclamam. Só que nenhum tem a capacidade de admitir quando o time é beneficiado. O Abel falou só, temos que mudar a base. A base é o comportamento do treinador na beira do campo. A base é o comportamento dos jogadores. Né? A base é o comportamento dos dirigentes. Mas ninguém muda. Então, assim, antes de vir reclamar, tem que... dirigente, peraí. Você não vai reclamar porque se eu reclamo aqui, você reclama ali, nós estamos errados. Ninguém faz isso. Todo mundo está olhando para o próprio umbigo. Todo mundo está olhando para o próprio umbigo. Ah, porque tem número de jogos. O salário do Abel é um dos mais altos do mundo. Do mundo. E o Palmeiras tem que assinar um contrato de não sei quantos jogos para poder pagar o Abel. Para poder pagar o salário dos jogadores. É essa possibilidade e necessidade que precisa ser falada muitas vezes para essas pessoas.
Entendeu? Porque reclamar, todo mundo reclama. E quando veio pra cá, sabia que sim, aqui se lógico que jogava sabia, 70 todos partidas. sabiam. Zinho, em 93, 94, quantos jogos a gente jogava? Quarta, domingo. Eu cheguei a jogar domingo, terça, quinta e domingo. O São Paulo jogou 2 dias num jogo só. Então isso aí não é novidade, isso é o futebol brasileiro. Né? Quando você vem para cá, você já sabe que vai ser assim. Você sabe que vai jogar na quarta em São Paulo, sabe que vai jogar no domingo em Manaus, sei lá. Sabe que depois volta para jogar em Porto Alegre. Todos nós sabemos. Só que ninguém tem a capacidade de assumir quando o time é beneficiado. A base tem que ser mudada nessa hora. Quando o seu time é prejudicado, olha, não vou reclamar. Meu time é prejudicado, mas eu não vou reclamar. Sabe por quê? Porque quem condiciona os jogadores dentro de campo são os treinadores. Quem condiciona os jogadores dentro de campo são os treinadores, que reclamam no pós-jogo. E o que acontece? Aí o jogador que é boleirão, que gosta também de escutar, pô, é natural. É natural porque eu vivi isso na minha vida, a vida inteira jogando. Pô, você começa a escutar, o teu treinador fala, prejudicou. O teu dirigente fala assim, pô, sacaneou. Aí o dirigente do outro time fala... aí o dirigente do outro time... inteligência artificial, sim, aí o outro time do dirigente fala assim, pô, porque ajudou. Aí você vai jogar contra o time que o dirigente reclamou, um erro que aconteça, um errinho que aconteça, uma bola dividida, uma chegadinha um pouco atrasada e o árbitro não dá, você já fica pé da vida. Pô, tá de sacanagem, não tá dando a falta, porque o árbitro reclamou, porque o dirigente reclamou. Assim, se é para mudar a base... como o Abel reclamou, e eu concordo com o Abel quando fala da ferramenta, quando fala dessas coisas, eu concordo em tudo. Agora, se é para mudar a base ela começa com a educação. Tem que partir também A dali, base né? começa por educação. E a educação é o que menos nós temos aqui no futebol brasileiro. O que nós temos é cada um olha para o seu umbigo. O Palmeiras olhou para o umbigo dele hoje porque reclamou e se sente na razão de reclamar, porque todo mundo faz a mesma coisa. Então, assim, é difícil, porque nós vamos ficar todo final de semana... Quantos minutos nós falamos do jogo? Poucos, né? Poucos. Nós falamos, antes da entrevista, nós falamos do jogo. Olha, aconteceram as mudanças aqui, o Abel acertou nas modificações, o Tite não conseguiu acertar. Depois da entrevista, a entrevista do Abel, ele falou 2 minutos do jogo e 50 minutos do árbitro, tentando justificar, os campos são ruins. Até 2 meses atrás, 3 meses atrás, antes da reforma... perguntaram também do jogo, né, Zé? Antes da reforma, sim, também, antes da reforma, eu concordo, tá certo. Antes da reforma do campo do Palmeiras, o próprio Abel reclamava do campo do Palmeiras. E jogava lá. Então, assim, sabe, tem um monte de coisas que a gente fica... porque isso tudo que ele está falando, nós já sabemos. Isso acontece na época que eu jogava, já acontecia isso. Os campos eram ruins, os árbitros tinham dificuldades, não eram profissionais. Isso tudo já conhece agora. Vamos mudar a base? Vamos mudar a base. Vamos, então, começar a ter educação, todo mundo. Todo mundo. Porque fizeram sacanagem com o treinador do Palmeiras. Não fizeram sacanagem, que ele falou sobre o gesto que ele fez lá no banco. Isso aí não foi sacanagem. Se foi sacanagem, por que ele pediu desculpa depois? Ele reclamou então, que, assim, ele reclamou que o gestual dele... Não, ele reclamou o seguinte, que a televisão, a imagem que pega ele fazendo gesto obsceno, não pega uma mão na área de um jogador do Flamengo. E por causa disso ele vai fazer esse gesto. Você já pensou se a moda pega? Ele não Todo falou, mundo ia ficar, sabe, virando pro negócio. Do mesmo jeito que enxergaram o meu gesto obsceno, deveriam ter enxergado uma bola na mão. Sim, tudo bem, eu concordo. Mas se por causa disso você vai fazer esse gesto, porque toma lá da cá, né? Não enxergaram, ele falou que tinha que ter coragem para marcar isso. E todo mundo aqui viu que, né, o gesto foi um pouquinho obsceno. Então, assim, se todos os treinadores, se todos os dirigentes querem falar sobre reclamar a base, então, quando forem beneficiados, venham a público, tenham coragem de vir a público e falar, hoje fomos beneficiados. Aí, talvez o futebol mude. Porque se não fizer isso, não vai mudar. Zé, não vai mudar. Vai continuar Eu vou me além despedir disso. da Rê também, porque o pessoal do Flamengo vai falar por lá, tá? Fala, Rê. Tem algum time que não reclamou de arbitragem nesse brasileiro? Isso a gente não está indo para a Série B, Série C. Eu acho que não. Por que também não se reúnem e fazem alguma coisa para tentar mudar a arbitragem? Por que não se reunir e ir lá falar, olha, do jeito que tá, não tá bom. O que a gente pode fazer para mudar? Desculpa, Bruno. Desculpa, Leão. Desculpa. É rapidinho. Só para dar um exemplo que o futebol brasileiro não vai mudar. Só para dar um exemplo. Vocês lembram do senhor Paulo Nobre, no Palmeiras, que para mim foi um dos melhores, se não o melhor presidente do Palmeiras na história, dentro da história que eu conheço? Quando ele entrou no Palmeiras, ele propôs o seguinte, contratos de produtividade. Foi aceito? Não foi aceito.
Não foi aceito. Sabe o que aconteceu? Sabe qual foi a resposta dele? Ele falou assim, olha, eu tentei falar com os clubes para que nós pudéssemos estabelecer um teto, para que a gente pudesse ter controle do futebol. Mas sabe o que aconteceu? Ninguém deu ouvidos. Por quê? Porque eu não contrato esse, então eu vou contratar o mais forte, eu vou contratar o mais caro, eu vou gastar aquilo. Então, o futebol brasileiro é isso. Cada um tem o seu interesse. Então, assim, a questão do número de jogos ela é muito simples. Ela está ligada aos campeonatos estaduais e os clubes eles não vão abrir mão do dinheiro que eles recebem nos campeonatos estaduais. E os profissionais que atuam nesses clubes não vão aceitar diminuir o salário sem os jogos do estadual. Vai ficar muito triste se diminuir esse número, que já diminuiu na Copa do Brasil, que ele caiu, se ele perder pro Botafogo e não tiver que jogar Libertadores. Ou se essas 20 datas do campeonato estadual forem reduzidas para 4, 5 datas, ou não existirem mais, e os clubes perderem 20% da arrecadação no ano. E tem uma outra coisa, desculpa, eu vou... A gente precisa ir pro Flamengo, rapidinho. Tem uma outra coisa, quando as pessoas reclamam, quando os treinadores, quando esses caras reclamam sobre número de datas, a extinção dos campeonatos regionais, lembre-se, existem profissionais por trás de vocês. Existem profissionais que dão as condições para vocês treinarem. Preparador físico, fisioterapeuta, motorista, nutricionista, a senhorinha que é da limpeza. Existe uma estrutura muito grande por trás dos clubes. Existe uma estrutura muito grande por trás dos clubes. Existem muitas pessoas que dependem do futebol que não aparecem. Então, quando vocês pensarem, não, tem que extinguir o campeonato regional, pensem, tem que extinguir não. Talvez um formato diferente. Extinguir não. Porque o Brasil... mas na Europa... o Brasil tem dimensões continentais. É diferente de Itália, é diferente de Inglaterra, é diferente de Áustria, diferente de Suíça, diferente da Europa. Então, assim, nós temos que pensar... criticar? Pode criticar. Mas encontrem soluções também para dar condições para as pessoas que estão atrás do futebol, que não aparecem. Porque aí essas pessoas vão ficar na rua, desempregados. E vocês vão trabalhando. Vocês estarão trabalhando, ganhando um salário altíssimo e essas pessoas sem trabalho. Então pensem direito. Pensem. Querem reformular? Beleza. Mas não extingam o campeonato. Fala, meus queridos e minhas queridas. O resultado hoje aí contra o Palmeiras não foi o que nós estávamos esperando, né? O Flamengo poderia ter assumido a liderança do Campeonato Brasileiro, empatando no número de pontos com o Botafogo, mas infelizmente sofreu o empate, estando ganhando o jogo aí por 1-0, gol de Arrascaeta. O Flamengo tomou 2 gols de cabeça. O primeiro foi anulado porque o jogador do Palmeiras estava impedido, só que no segundo foi validado. É algo que tem que ser resolvido o mais rápido possível, esse problema de bolas alçadas dentro da área do Flamengo. Assim fica difícil. Não é de agora que isso vem acontecendo, é um problema crônico, mas vamos ver aí, tem um jogo importantíssimo na quinta-feira pela Libertadores da América contra o Bolívar. Espero que nós possamos aí sair com um resultado positivo. Saudações.